Era pouco depois das 11 da noite quando Carlos chegou para o primeiro turno no cemitério municipal da pequena cidade onde tinha acabado de conseguir emprego. O lugar ficava afastado do centro, cercado por árvores antigas e um muro alto de concreto que parecia ainda mais sombrio quando a noite caía. Carlos nunca tinha trabalhado como vigia antes, mas precisava do dinheiro. O gerente tinha explicado tudo rapidamente. Fazer rondas pelo terreno, verificar os portões e garantir que ninguém entrasse depois que o cemitério fosse fechado. É tranquilo, o homem disse antes de ir embora. Aqui quase nunca acontece nada. Carlos acreditou. Pelo menos, no começo. A primeira ronda foi silenciosa. O vento passava entre os túmulos fazendo as árvores rangirem devagar. A luz da lanterna cortava a escuridão mostrando fileiras e mais fileiras de lápides antigas. Algumas tinham mais de 50 anos. Outras pareciam bem recentes. Ele tentou não pensar muito nisso. Por volta da meia-noite, Carlos voltou para a pequena guarita perto do portão principal e se sentou. Pegou o celular, rolou algumas mensagens e tentou se distrair. Foi quando ouviu o primeiro barulho. Toque. Ele levantou a cabeça. Parecia ter vindo de algum lugar dentro do cemitério. Carlos ficou alguns segundos em silêncio tentando ouvir de novo. Nada. Deve ter sido algum galho, murmurou para si mesmo. Mas alguns minutos depois o som voltou. Toque, toque. Dessa vez foi mais claro. Carlos pegou a lanterna e saiu da guarita. A luz iluminava os caminhos de terra entre os túmulos enquanto ele caminhava devagar tentando identificar de onde vinha o barulho. O cemitério era grande, muito maior do que ele tinha percebido durante o dia. Enquanto andava, Carlos começou a perceber outra coisa. Alguns túmulos pareciam muito recentes. A terra ainda estava escura e úmida. Como se tivessem sido fechados há pouco tempo. Ele engoliu seco. Foi então que o som aconteceu de novo. Toque. Mas agora estava mais perto. Muito perto. Carlos virou a lanterna na direção do som. A luz parou em um túmulo recém-fechado. A terra ainda estava solta. Ele ficou parado olhando. Silêncio total. Por alguns segundos nada aconteceu. Então veio de novo. Toque, toque, toque. Carlos congelou. O som estava vindo de dentro da terra. Seu coração começou a bater rápido. Deve ser algum animal, ele sussurrou para si mesmo. Mas então algo aconteceu que ele nunca conseguiu explicar. A terra do túmulo se mexeu levemente. Como se algo tivesse se movido lá embaixo. Carlos deu um passo para trás. A lanterna tremia em sua mão. E então... Toque. Dessa vez o som foi forte. Como se alguém tivesse batido na madeira. De dentro do caixão. Carlos sentiu o corpo inteiro gelar. A respiração ficou curta. Ele ficou ali parado, olhando para o túmulo, esperando ouvir de novo. E ouviu. Toque, toque. Agora parecia desesperado. Como se alguém estivesse tentando sair. Carlos virou as costas e correu. Correu pelo caminho de terra quase derrubando a lanterna enquanto tentava voltar para a guarita. Quando chegou lá, trancou a porta e ficou olhando para o cemitério pela pequena janela. Tudo estava escuro. Silencioso. Mas alguns minutos depois, ele ouviu algo que fez o sangue dele gelar de vez. Um som distante. De terra sendo mexida. Como se algo estivesse cavando, de dentro para fora. Carlos não ficou para descobrir. Assim que o turno acabou ao amanhecer, ele foi direto até o escritório da administração. O gerente mal teve tempo de perguntar qualquer coisa. Carlos só colocou a chave da guarita sobre a mesa. Eu não volto lá. Por quê? O gerente perguntou. Carlos ficou alguns segundos em silêncio. Então respondeu baixo. Porque ontem à noite, tinha alguém tentando sair de um túmulo. O gerente não disse nada. Apenas suspirou. E então falou algo que Carlos nunca esqueceu. Estranho.
Carlos levantou os olhos. Por quê? O homem respondeu calmamente. Porque o único enterro que tivemos ontem foi feito com o caixão lacrado. Carlos sentiu um arrepio subir pela espinha. Lacrado? O gerente assentiu. Sim. E completou. O corpo chegou, vazio. Curte o vídeo se essa história te deu arrepios. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos sombrios. E compartilha esse vídeo com alguém que gosta de histórias de terror. E se alguma coisa inexplicável já aconteceu com você, não guarda isso sozinho. Me manda seu relato, o e-mail tá na descrição. Porque a próxima história pode ser a sua.